Olá, gente. Como eu falei, a gente vai estudar um pouquinho nessas duas aulas. A primeira sobre pan-americanismo e depois sobre independência do México. Ok, então vamos entender. Primeiramente, isso aí que eu coloquei é uma imagem que vocês encontram no livro de vocês. Mostra o encontro de José de San Martín e Simón Bolívar, dois grandes nomes do movimento pró-independência da América Espanhola. Então vamos entender agora o que foi o pan-americanismo, certo? Pan-americanismo foi, ou hispano-americanismo, como também é chamado, foi um movimento que visava unificar todo o território da América Espanhola, formando um só estado, ou seja, um só país. Como? Eu falo sempre para vocês que quando a América Espanhola proclamou independente, foi de forma fragmentada, ou seja, quebrada. Cada vice-reino pediu uma independência. Então, Venezuela pediu, depois Peru pediu, depois foi proclamando independência de forma fragmentada e dando origem a vários países. Como nós vimos, o Paraguai pediu de forma diferente, o Uruguai também, e a gente está vendo que cada um foi formando um país novo e assim o território ficou todo quebrado, todo fragmentado. Seu principal ideólogo, ou seja, seu principal defensor dessa ideia de uma América unida, formando um só país, era Simón Bolívar, ou Bolivar, como alguns chamam. Depois de ter lutado com José de San Martín contra o domínio espanhol e a exploração espanhola, ter feito a independência de vários territórios, como nós vimos aqui lá na América Espanhola, ele buscou também defender os ideais de uma América unida sem fragmentação. Como ele queria isso? Ele buscou criar documentos, fazer documentos, colocar no papel todo o seu ideal de uma América unida, sem fragmentação, colocando as vantagens que esse território da América Espanhola teria se permanecesse uma América unida. Veja só, o primeiro documento que ele fez foi a Carta da Jamaica, que ficou conhecido como um documento no qual ele defendeu seus ideais de pan-americanismo. Ele diz assim, para representar suas ideias de pan-americanismo, Bolívar escreveu em 1815 um documento conhecido como a Carta da Jamaica. Nesse documento, Bolívar expôs seus desejos de tornar uma grande nação, ou seja, de aqueles países pequenos que estavam surgindo, se juntasse e formasse uma grande nação territorialmente falando e mais forte politicamente e economicamente também. Na Carta Jamaica, de 1815, Simón Bolívar demonstra o seu desejo de formar uma confederação hispano-americana com as regiões que anteriormente pertenciam ao Império Espanhol, baseando-se no fato deles terem um passado histórico em comum, as mesmas instituições, professarem uma idêntica religião, que é a católica, e terem o espanhol como sua língua dominante. Ou seja, Brasil está de fora disso aí, e vocês podem dizer, mas tem outros países da América que também não falam o espanhol, não é só o Brasil. Então, lembrando, nas ideias de Bolívar, somente os países de língua espanhola, somente os países que pertenciam ao território espanhol, ao domínio espanhol, era que formaria essa América unida, uma confederação da América do Sul. Brasil e outros países que não falassem, que pertenciam ao domínio, não estavam sob domínio espanhol antes da independência, não faria parte dessa confederação, ok? Se caso eu bote na prova que o Brasil também faria parte desse sonho de Bolívar, tá errado, não faria não. Aí veja só, um dos trechos da Carta da Jamaica, ele diz assim, Bolívar disse, eu desejo mais do que qualquer outro ver formar-se na América a maior nação do mundo, menos por sua extensão e riqueza do que pela liberdade e glória. Então, isso é um trecho da Carta Jamaica dos sonhos de Bolívar que ele tinha. Veja só, então, para expor os seus ideais de América Unida, de América Independente, o que Bolívar fez? Organizou o que nós chamamos do Congresso do Panamá. O Congresso do Panamá ele aconteceu
Ele ocorreu entre 22 de junho a 5 de julho de 1826, bem depois da Carta da Jamaica, que foi escrita em 1815. Veja que ele já vinha lutando há anos por esses ideais de uma América Unida. Então, com o propósito de articular a criação de uma confederação entre os países hispano-americanos independentes, participaram desse encontro a Gran Colômbia, o México, o Peru, a Bolívia, a Guatemala, que eram todos países que já eram independentes. Veja, e assim, porém, essa tentativa de unificação fracassou em razão de rivalidade entre os países que apoiavam os Estados Unidos e os países que não apoiavam os Estados Unidos, e a ideia de formar uma confederação dos estados da América do Sul fracassou e não foi à frente, certo? Mas lembrando, o pan-americanismo eram os ideais de uma América unida, de uma América espanhola unida, certo? Formando uma única nação. O Congresso do Panamá foi onde foi apresentado os ideais de Bolívar, só que fracassou. Aí veio o bolivarismo. Se alguém vocês ouvirem falar sobre bolivarismo, bolivarismo representa a visão pan-americana concebida por Simão Bolívar, na qual ele defendia a ideia de uma América unida, certo? A América do Sul, com exceção do Brasil e outros países que não falasse o espanhol, ou seja, que não foi domínio espanhol, estaria fora. Então ele era um venezuelano que dirigiu a luta pela independência de alguns países, como Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Bolívia e o Equador, certo? Bolívar era de família nobre, cresceu no território da América Espanhola, era da elite crioula, e assim, ele, desde menino, ele mantinha o sonho de uma América unida, de defender, um sonho de liberdade. Estava no sangue dele, na formação dele, esse sonho de liberdade, mas ao mesmo tempo de defender o território onde ele vivia, certo? Aí dois grandes nomes, os libertadores da América, como são colocados, né? Simão Bolívar e San Martín, José de San Martín, que lutou para proclamar a independência de diversos países da América Espanhola. Certo, gente? Veja aí, então, um pouquinho mais sobre eles. José de San Martín, quem foi? Ele viveu de 1778 a 1850. Morreu relativamente cedo. Então, foi um militar argentino, líder do movimento pela independência do Chile, do Peru contra o domínio espanhol. E mais tarde ele recebe o título de protetor do Peru, certo? Ele lutou por outros países também, mas citamos principalmente esses. Vejam só, gente. Vem então o Simão Bolívar. Olha o nome desse homem como era. Simão José Antônio de la Santíssima Trindade Bolívar y Palacio Ponte Andrade y Blanco, conhecido como Simão Bolívar, mais fácil, né? Então, que foi um militar, líder político venezuelano, sendo o primeiro a apoiar na prática, a descolonização da América Espanhola. Junto com José de San Martín, foi uma das peças chaves na Guerra da Independência da América Espanhola, do Império Espanhol. E assim eles entram para a história e seu nome está escrito quando se fala sobre pan-americanismo. Hoje em dia, as escolas hispânicas comemoram e os países hispânicos comemoram o 14 de abril como o dia do pan-americanismo, dia dos ideais defendido por Bolívar de uma América unida. Esse mapa eles colocam Brasil porque hoje em dia eles querem a reunião dos países da América do Sul, e não só da América do Sul, mas como todos os países da América, fortalecendo um continente forte e poderoso para combater a desigualdade entre as coisas mais, mas é só um sonho, tá? Existem muitas divergências políticas entre os países da América. E assim a gente termina a nossa aula sobre pan-americanismo.